Aí, Grimaldi, eu chego, mando uma peça para você, você fala, Liboni, isso aí é um tumor. Aí você fala assim, vamos fazer a imunohistoquímica. E aí o paciente tá, tadinho, esperando o resultado, falou, olha, vai esperar mais um pouquinho, porque tem imunohistoquímica. Por que a imunohistoquímica é uma complementação do resultado da patologia? Porque muitos tumores, apesar de eles terem uma gênese totalmente particular, diferente uma da outra, eles se mostram com o mesmo aspecto na coloração de rotina que a gente usa. Porque porque é assim, a gente faz o exame macroscópico da peça, seleciona os fragmentos, aí a gente coloca nos cassetes de plástico e entrega na mão do técnico. O técnico coloca num aparelho, que esse aparelho faz vários banhos, até que seja possível fazer uma inclusão num bloco de parafina. Então fica um quadradinho assim e numa das faces você vê o material. Aí ele coloca num aparelho chamado micrótomo, micros pequeno, tomos cortar. O que o micrótomo faz? Ele corta aquelas fatias com milésimos de milímetros, que são micras, né, com 3, 4 micras, e ele vai cortando e vai saindo uma fitinha. Aí ele pega aquela fita, põe num banho-maria a 37 graus, a fitinha abre e ele pesca com uma lâmina aquilo, coloca a lâmina num cepo de madeira, espera secar e aí vai fazer a coloração. Para ele fazer a coloração, para o patologista poder enxergar. Porque se você olhar a lâmina do jeito que é cortada, vai ficar tudo branco, você não vai ver nada. Então você tem que fazer uma coloração que vai diferenciar o citoplasma do núcleo celular. Que é hematoxilina, eosina, essas hematoxilina e eosina. Hematoxilina cora o núcleo em roxo, eosina cora o citoplasma em cor de rosa, em magenta. Então aí o patologista consegue enxergar. Agora, muitos tumores, como eu estava falando, por exemplo, o carcinoma epidermoide é um tipo de tumor maligno que pode dar na pele, mas tem o melanoma maligno também, que também pode dar na pele. Se eles forem muito assim desdiferenciados, quer dizer, muito jovens, a figura no microscópio é muito parecida uma da outra. Uma figura do melanoma é muito parecida com a do carcinoma quando eles são indiferenciados, pouco diferenciados. E aí ficava um problema, porque o tratamento para melanoma é um e o tratamento para carcinoma epidermoide é radicalmente oposto. Então, uma pessoa, um latino-americano inclusive, que morava nos Estados Unidos, ele bolou uma forma de fazer uma reação imunológica. Então, como é que funciona essa reação imunológica? Eles pegam o ratinho e pegam um tumor melanoma e injetam no sangue do ratinho. Eles fazem um marcerado e injetam no sangue do ratinho. E um carcinoma epidermoide num outro ratinho. Aí o corpo desse ratinho vai formar anticorpo contra o melanoma e o outro contra o carcinoma. E o anticorpo é absolutamente específico, é como se fosse uma chave na fechadura. Ele só vai formar anticorpo contra o melanoma, esse aqui, e o outro contra o carcinoma. Resolveu o nosso problema. Por quê? Porque quando eu tiver um caso onde eu não sei se é melanoma ou carcinoma, o que eu faço? Eu corto 2 lâminas e pingo uma gotinha de anticorpo melanoma num e carcinoma epidermoide no outro. E vai haver uma combinação. Depois eu uso um segundo anticorpo que é só para marcar em castanho. Então, onde houver a reação antígeno-anticorpo, o segundo anticorpo vai precipitar e fica marrom. E o outro, quando não tem, ele fica azulzinho, que não teve a reação. Então, se olhando no microscópio, você consegue diferenciar com absoluta certeza o que é melanoma e o que é carcinoma. Perfeito, é uma complementação, então. E tem sido muito frequente, viu, Liboni? Porque cada vez mais a oncologia progride a passos assim de avião super jato sônico, né? Então, a toda semana sai uma coisa nova que você tem que acompanhar, porque senão o oncologista te liga e fala, escuta, você não me deu tal informação aqui no laudo. E aí você leva um puxão de orelha. Tem que estudar todo dia. Senão, então eu vou te aprontar uma. Então me fala de alvos terapêuticos. Então, por exemplo, você tem o KRAS, BAAF e outros mais que são alvos terapêuticos. E o que é alvo terapêutico e por que você é tão importante essa informação que você vai dar para o cirurgião e para o oncologista tratar esse paciente? Porque o câncer, ele está dentro da gente.
o câncer. Então, sempre se pensou que o câncer estava fora. E aí chegou-se à conclusão, depois de até tem um livro muito bacana, né? O Imperador de Todos os Males, do Mukesh Jaherti, que é um indiano. Ele escreveu um livro de 700 páginas e ele é oncologista. E na residência, ele ficou tão interessado com a história do câncer que ele acabou escrevendo um livro que ele chamou de A Biografia do Câncer, espetacular. E ele conta ali como que as coisas andaram. Então, por que eu falei que o câncer está dentro da gente? Porque o câncer é uma mutação genética. Então você tem as suas células na tireoide, por exemplo, estão quietinhas lá. De repente vem um estímulo e elas, na multiplicação, porque todas as células continuamente estão se multiplicando. Numa determinada mutação, ela sofre um desvio. Em vez de formar um DNA exatamente igual ao da mãe, a mãe forma duas filhas, uma normal e outra alterada. Essa outra alterada, se houver condições no ambiente que ela está, ou seja, no organismo do paciente, ela vai proliferar e vai virar um câncer. Então você tem no câncer fatores predisponentes e desencadeantes. O que é um fator predisponente? É a mutação. O que é o fator desencadeante? É o cigarro no pulmão. Então o sujeito tem a mutação no pulmão e aí vocês perguntam, né? Mas não dá para saber se tem a mutação ou não? Ainda não. A gente não sabe se tem a mutação ou não. Aí ele vai fumar. Ele fuma, a nicotina vai ser o fator desencadeante, ele vai ter câncer de pulmão. Entendi. Tanto que quando a gente sabe até para câncer de colo, quando você para de fumar, existe até uma regressão e diminuição da chance de virar, porque você tem várias etapas no organismo que bloqueiam essa produção do tumor. Né? E aí, quando tem um gene chamado P16, que é o guardião do genoma. Ele é chamado guardião do genoma. Toda célula que multiplica, essa que eu estava explicando, a filha que está alterada, ele chega lá na célula, o gene, né? O gene fala assim, olha, você conserta aí, porque senão você vai morrer. E a célula, 80% das vezes ela conserta. Agora, 20% ela não conserta, e aí o que acontece? Ela cresce e aí vira um câncer. Porque isso é importante, esses alvos terapêuticos, até para estudar se você vai usar imunobiológicos, se você vai usar quimioterapia, se você vai sem instabilidade de microsatélites, mais ou menos isso que nós estamos conversando. Então, aí o que faz agora a patologia, que todo mundo pensou que a patologia fosse desaparecer, porque é tudo genética, só que é a patologia genética. Hoje o patologista, ele entra dentro da molécula do DNA. Então nós damos para você, através do equipamento que nós temos, que faz o sequenciamento, né? Nós damos para você como é a sequência de genes do câncer. E aí é assim que as grandes farmacêuticas fazem os remédios. Eles pegam essa sequência e começam a estudar em ratinho uma droga para bloquear aquela sequência. Tipo assim, terapia-alvo vai lá, bloqueia uma proteína que faz o tumor crescer rápido. Exatamente. Pronto, bloqueio. E aí no imuno, ela vai bloquear, vai estimular o organismo a criar anticorpos contra isso daí. Exatamente. E aí, bom, você viu que é interessante, a gente já falou de várias funções da patologia e como é que ela migrou, né? E aí me fala uma coisa interessante, hoje tem um biobanco. O que é biobanco? O que é o banco de tumores? Por que ele é importante? Biobanco é fundamental na história da patologia, na história da genética, da patologia molecular, né, que é a genética, por causa do seguinte, então você faz uma cirurgia, por exemplo, de estômago, você que gosta de operar estômago, e você pede o patologista da congelação, ele vai lá e você fala, olha, eu acho que isso aqui é um tumor. Ele congela e fala para você, realmente é um tumor, é um adenocarcinoma. Aí o que vai acontecer? Antes de colocar no saco plástico, onde o formol vai conservar aquele material, impedir a sua lise, impedir a sua autólise, antes o patologista retira um pedaço e congela a menos 80 graus. Então ele não sofre a ação do formol, porque o formol ele degrada o DNA. Então, muitas vezes você vai fazer uma patologia molecular num material que foi feito foi fixado num formol errado, hiperconcentrado, por exemplo, não dá certo. Não dá certo. Já com o banco de tumores, você tem o
o primário ali, não foi nem feita a lâmina. Entendeu? Quer dizer, não passa, porque para fazer a lâmina é todo um processamento químico. Primeiro vem a fixação com formol, depois vem a desidratação com álcool puro, álcool 90, 95, 99. Ele desidrata. Aí você usa o xilol, que é para diafanizar a célula, ou seja, ela vai preparar a célula para a entrada da parafina. E a última etapa é a parafina líquida. Por que a parafina líquida? Porque a parafina a 30 graus ela é sólida, né? Na nossa temperatura ambiente ela é sólida. Se você puser 60 graus, ela vai estar líquida. E ela penetra dentro da célula e ela enche aquele tecido fica ótimo para ser cortado. Porque senão você não ia conseguir cortar. Aí você faz o corte, aí o primeiro passo na coloração é tirar a parafina, porque a parafina atrapalha. Aí você tira a parafina, depois você entra no álcool, no xilol, depois você põe a eosina, que vai corar o citoplasma, e a hematoxilina vai corar o núcleo. Aí fica perfeita a situação. No banco de dados não acontece isso. Nada, o banco de dados é puro, você pega puro e vai para a genética, para a patologia molecular do banco de dados. Que é para estudos futuros de novas drogas, entender.